A gente abre esse bloco aqui do nosso Vem da Terra falando que as exportações brasileiras de arroz devem alcançar cerca de 2 milhões de toneladas até o fim deste ano. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Abiarroz. De janeiro a outubro, os embarques do cereal totalizaram 1,68 milhão de toneladas, com receita de 516,3 milhões de dólares. Para mais informações, então, sobre esse assunto, eu converso agora com a gerente de exportação da Abiarroz, Carolina Matos. Oi, Carolina, bom dia para você. Bem-vinda aqui à nossa edição de segunda-feira, abrindo a semana de Natal aqui com a gente. E com essa notícia, né, de grande expectativa de embarques sobre o volume de arroz, o que impacta também na questão de faturamento, na questão ali de receita. Quais foram os principais fundamentos que devem fazer com que a gente feche o ciclo, né? Feche esse ano em 2 milhões de toneladas. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom, obrigada pelo convite. Hoje a gente está vivendo um contexto internacional do arroz um pouco conturbado, né? Então a gente pode ver uma insegurança alimentar muito grande, né? No quais alguns países que não têm produção do arroz estão reduzindo suas tarifas, eliminando barreiras à importação do produto para garantir o alimento à sua população. Mas, ao mesmo passo, países que produzem arroz, são grandes produtores, principalmente ali a Índia, estão começando a restringir suas exportações para avisar mais o mercado doméstico, né? Então, isso a gente está vendo como uma boa oportunidade para o arroz brasileiro. A gente tem o suficiente para garantir o arroz aqui no nosso país, que a gente é um grande consumidor, e também temos um excedente exportável. Então, foi um pouco isso que está acontecendo, aliado também com a qualidade, o reconhecimento à qualidade do nosso produto lá fora, e também as ações de promoção comercial, né, de divulgação do arroz brasileiro que nós estamos fazendo no exterior. Exatamente, a gente tem acompanhado inclusive algumas dessas ações junto à Apex Brasil, né, que promove de fato não só o arroz, como o café, como o chocolate, o cacau, açaí, vários produtos brasileiros por meio do projeto AgroBR, que inclusive a gente vai mostrar em instantes também alguns exemplos que levam, né, e claro, melhoram e fomentam aí a competitividade do nosso produto, então, lá fora, né? Falando, então, no caso específico do arroz, a gente tem sido bastante competitivo em qualidade e também em valor, Carol? Então, aqui, bom, só para dar um parênteses, né? No caso do arroz, a gente tem um projeto específico para a promoção do arroz beneficiado no exterior. É o projeto Brazilian Rice, né? Que aí é uma parceria há mais de uma década entre a Via Arroz e a Apex Brasil, e a gente vem fazendo isso, né? Tem cada vez mais indústrias e cooperativas interessadas em serem capacitadas, né? Em ações de promoção comercial. Em relação à competitividade, o nosso arroz ele é um pouco mais caro quando você compara aos países asiáticos, que são os maiores produtores. Então, o Brasil ele é o maior produtor de arroz fora da Ásia, né? Atualmente ele ocupa o ranking de nono maior produtor. Só que na Ásia você tem muito subsídio à produção, né? E você não tem uma qualidade do arroz como é o arroz brasileiro. Então, a gente está em mercados, vamos dizer que mais sofisticados, né? Hoje a gente atende, por exemplo, muito bem os países aqui da América, então Estados Unidos, Canadá, Peru também, que é um mercado muito nosso arroz e é o principal destino das exportações do arroz beneficiado. E agora, com essa crise toda, a gente está tentando entrar ainda mais no mercado europeu e também no mercado africano. Só que aí a gente tem uma dificuldade, né, em comparação com os países asiáticos produtores, que é a questão da logística internacional. Por eles estarem mais próximos ali, por exemplo, da Europa, da África, o preço do frete internacional fica mais barato e deixa o produto mais barato. Então, no Brasil, além de nós termos todo o custo Brasil, envolvendo, né, a cadeia do arroz, nós também temos um alto custo do frete internacional, o que acaba encarecendo o nosso produto. Mas a gente está em níveis de preços competitivos aí com o Uruguai e Estados Unidos, que também são grandes exportadores de arroz. Né? Então, eu diria que a gente compete mais com esses países do que com os países asiáticos. Até porque na Ásia é um tipo diferente de arroz que é consumido que a gente não tem tanto ainda aqui no Brasil. Entendo, Carol. Você falou, né, de maior entrada, né, dos nossos embarques, então, para a Europa, para a África, enfim, outras localizações.
E realmente, né, esses projetos como o Brazilian Rice, a gente trouxe aqui em algumas oportunidades no nosso programa, né, ao longo desse ano de 2022 e que foi fantástico, né, mesmo em loco, ali participando dos eventos das feiras internacionais. Então, seria um grande projeto aí para continuar em 2023. Ao quais desses países europeus, por exemplo, já demonstram, né, mais e maior atenção ao nosso arroz, mais possibilidades aí da nossa entrada? O que vocês já têm observado aí na Bia Arroz, né? Quais têm sido os nossos diálogos mais positivos e prósperos, digamos assim, com esses mercados que já demonstram aí grande interesse nessa importação? Claro, bom, hoje a gente vende então um pouco de arroz já para Portugal e Espanha, né? Então são dois países. Ano que vem a gente vai ter uma ação que vai abranger a Europa como um todo. Então a gente deve fazer também uma ação de imagem para promover a sustentabilidade do nosso produto, que está pegando bastante lá fora e a gente tem muito para contar, né? A nossa produção aqui, a cadeia completa do arroz, ela é muito sustentável, né, com práticas na lavoura, na indústria. Isso é algo que a gente vem disseminando cada vez mais para ter uma postura mais proativa ao invés de reativa. Hoje, né, a União Europeia, a gente vê aí restrições às ações deles pelo mercado de carbono, enfim, várias medidas que vêm sendo adotadas e o arroz ainda está de fora. Então, para prevenir que o arroz não entre nessas medidas, a gente já está disseminando todas as nossas práticas sustentáveis, como que é a produção aqui, para que a gente consiga manter esse bom fluxo, né, de mercado. Certo. E agora falando como um todo, né? Quais têm sido atualmente os nossos grandes mercados e que foram ao longo de 2022? Eu gostaria que você dividisse aqui com a nossa audiência. Claro. Bom, então nós, no projeto Brazilian Rice nós temos alguns países prioritários, né? Eles são mais focados aqui nas Américas. Então a gente tem Canadá, México, Peru, Panamá e Guatemala. Os países da América Central são grandes consumidores de arroz, mas eles têm uma tarifa de importação também muito elevada. E aí, olhando mais para a África, né, Oriente Médio ali, a gente tem a Turquia, na Europa o Reino Unido e na África o Marrocos. E aí, este ano nós participamos, né, nós fizemos feiras, missões empresariais para o México, para o Canadá. Algumas empresas foram junto com a Apex Brasil para os Estados Unidos. Nós fomos para o Peru, para a Turquia, e também fizemos uma ação da promoção da imagem do nosso setor em Genebra, na Organização Mundial do Comércio, na Suíça. E aí os principais mercados, né, que a gente exporta atualmente são os países aqui da América Latina, por enquanto. Muito pela questão do frete, como são regiões mais próximas, o nosso produto fica mais competitivo. Então, hoje o Peru é o nosso grande mercado consumidor, né? Grande parte das nossas exportações de arroz beneficiado são para os peruanos que demandam um produto de altíssima qualidade, e esse é um reconhecimento muito grande para o nosso setor. Exatamente, né? Eu tenho bastante contato com a Dida Agrícola de lá, que é a Angela Pérez, né? Que sempre traz excelentes informações aqui para nós, para o nosso programa. É muito bom também esse trabalho que vem sendo feito em relação a mais entrada, né? Mais abertura de mercado e levando competitividade ao nosso produto brasileiro, no caso, o arroz, né? Que é sensacional. Eu sou fã, então sou suspeita a falar. E falando um pouco também, Carol, sobre o mercado árabe, né? Tem também essa entrada, né? Já que são 22 países que compõem a Liga Árabe, também vocês promovem, né? A gente tem a Go Food, que acontece em fevereiro de 2023, que é a maior feira ali do Oriente Médio, de alimentos e bebidas e uma das maiores do mundo. Nós tivemos recentemente aí que cobrimos a Cial Paris também, agora, né, aí mais voltadas à Europa. Eu vi vários produtos, né, com valor agregado e aí entre eles o arroz também. Como é que vocês estão olhando também ali os países árabes, o Oriente Médio? Bom, ali, como eu comentei com você um pouquinho antes, tem um perfil de consumo um pouco diferente. Então, eles preferem mais o arroz basmati, por exemplo, que é algo que a gente não tem tanto no Brasil. Mas aí nós participamos, né? Teve uma rodada de conversas com os aditivos agrícolas aqui em Brasília. No comecinho de dezembro, nós participamos para conhecer mais alguns mercados e tratar sobre algumas barreiras que nós já temos. No caso dos países árabes, né, a gente estava entendendo com os aditivos como que a gente pode entrar nesses mercados, tendo em vista que eles compram uma parcela muito pequena do arroz que a gente produz, mas mesmo assim é um mercado, né? Então a gente viu ali que, por exemplo, tem mercados que os Estados Unidos está presente e o mesmo arroz dos Estados Unidos é o nosso.
né, que é o arroz agulhinha, o arroz Laili de um grão mais longo. Então, a gente conseguiria atingir esses mercados nessa parcela que os Estados Unidos têm de exportação de arroz para os países árabes, ali a Arábia Saudita, por exemplo. Então, a gente, como projeto, a gente não vai para a GoFood, até porque tem um pavilhão do Brasil, né, que é organizado pela Apex Brasil, muito bem feito. Mas a gente tem sim empresas que estão indo, que estão focando no mercado árabe, e a GoFood é uma feira global, né? Não é só para os países árabes, mas vai gente do mundo inteiro comprar ali o nosso produto. Exatamente, nós também estivemos nessa cobertura, né, dessas grandes feiras importantes e que de fato trazem relevância ao agronegócio, alimentos e bebidas, e realmente é a nossa missão também levar e mostrar ao mundo, né, toda a qualidade do produto brasileiro, e não será diferente aí com o nosso arroz. Para 2023, né, o que a gente pode trazer de principais diretrizes aí da Bia Arroz, Carol? Eu acho que a gente está focando muito mais no momento numa questão de promoção do Brasil como exportador de arroz, né? Então a gente fez um evento no OMC, por exemplo, que muitos países, por exemplo, a Índia, que é um grande produtor e exportador de arroz, não sabia, né? E a gente levou o bolinho de arroz para eles provarem e eles falaram: nossa, é uma delícia, o arroz de vocês é muito bom. Então a gente está promovendo mais o Brasil, a imagem, né? A nossa imagem como exportadora. Então, paralelo às feiras internacionais, a gente vai fazer muito isso, de trazer questões de sustentabilidade do nosso setor, como é feita a produção, como é a indústria, né, do arroz. Então, a gente vai focar muito nisso, e em mercados que aí a gente já está acostumado. Então, a gente está planejando ações aí na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Peru e também na Europa, né, visando esse contexto internacional do arroz para a gente conseguir uma parcela maior do mercado europeu. Excelente, muitíssimo obrigada, né? E com certeza levando aí toda a questão embutida da sustentabilidade do modelo ESG, que também vem sendo e servindo como parâmetro e diretriz para as empresas, para as indústrias de arroz. Realmente vale ressaltar, né, toda essa questão que essa produção agrícola, o cultivo do arroz, a risicultura traz dentro aí do seu DNA. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sintam-se sempre em casa aqui no nosso programa. Sejam sempre bem-vindos. E já desejando a você, Carol, e a todo o time aí da Bia Arroz, um excelente Natal, boa passagem de ano também, que a gente fortaleça ainda mais nossa parceria aqui com o nosso Bem da Terra ao longo do ano de 2023. Um grande abraço para você. Muito obrigada, a gente que agradece toda essa parceria e contem sempre com a gente. Boas festas aí para toda a equipe de vocês também. Obrigada, um abraço.